ou em inglês? Inglês. English. Eu falei em inglês. So we have 2 p.m. and 1 minute. So it's a pleasure for me to start this session. Rogério, as a real boss, put me as chairman. So now we will have the talk by João Braga from INPE, and he will speak about localization of bright cosmic explosions with the NanoMirax satellite. Please. Okay, thank you, Ilya. First of all, I would like to thank the organizers, and it's a pleasure to be in this meeting. It was a great pleasure to know Reuven Hofer, and he was quite an important researcher in Brazil, and he organized the first meetings of this kind, uniting physicists and astrophysicists in Brazil, and I think this was a great legacy, and I hope we will continue to have these meetings. For me, it was really nice and important to have these conversations and starting collaborations between physicists and astrophysicists that we will be able to have important collaborations in many fields, including cosmology, astrophysics, and especially including instrumentations in various fields. So I think this is it was a great opportunity for Brazil, and I hope it continues in the future. So what I would like to talk about is this small experiment that I've been developing in my group, with my group in INPE. And the idea is to have a very small experiment in a so-called nanosatellite. This is a satellite based in a standard satellite platform, which is called CubeSat. I think most of you have heard about this already. It's a standard satellite platform, which is based on the very small cube. It's like, you can hold it like this, okay? It's a 10-centimeter side cube, and which we can place integrated circuit plates like this, boards like this that you see here. And even though they are very small, we can make interesting experiments and launch them into space. And the idea here is to have a very small X-ray experiment. And as incredible as it might seem, we can do some science with that. And that's what I'm going to show you now. So this is a project that is started by a project in a small company called Cron, which is based here in São José dos Campos. And the company owners invited me to provide a scientific payload for this mission. And that's how this project started. Oops. So the basic idea is that we are living in a multi-messenger astrophysics era, okay? Like with the detection of neutrinos from active galactic nuclei, and mainly the detection of gravitational waves in 2015. So especially with the event that was detected in August 2017, in which the gravitational waves were followed about 2 seconds later by a gamma ray burst that was seen by the Fermi satellite and also by the Integral Gamma Ray Observatory, the European satellite Integral. So this was really a fantastic discovery. And it's very important that we have instruments, especially satellites,
that are able to, patrol the sky to see, to look for these counterparts, especially because LIGO and Virgo and the next gravitational wave observatories, they don't have the capacity to locate in the sky the source of the gravitational waves, the very, very limited capacity. So if you look at this drawing here, you see that for this particular event, this is the LIGO Virgo arrow boxes or localization areas. And this was the Fermi gamma ray burst monitor. That it's one of the instruments on Fermi observatory. That and you see that this is a large area in the sky, and if you have instruments with large field of views and a good localization capacity, you can look for electromagnetic counterparts, and so give a good localization areas, so you can look for counterparts and see if you can identify the object that emitted the gravitational waves. So in this region here, for this event, optical telescopes pointed to this region. For instance, this instrument here saw optical transient 11 hours after the gravitational wave event in this galaxy, okay? I can't read it. NGC 4993. And another optical telescope 20 days after the event looked at this region, and the optical transit was no longer there, okay? And spectroscopic measurements were able to determine the redshift at 0.0098. And this distance, which is 40 megaparsecs, was the same distance that was indicated by the gravitational wave measurements. So you can see the importance of having not only instruments in the gravitation, in the electromagnetic channel to localize the gravitational wave bursts, but also to measure the distance and to compare with the gravitational wave event. So the multi-messenger astrophysics here is extremely important. So based on that, we decided to develop this instrument, and we published a paper on Monthly Notes describing this instrument. This is the team at INPE that are working on that. And the objectives then are, in the science side, to detect, localize, and take spectra of cosmic explosions in the gravitational wave era. And there are also some other science objectives here that are not important for this talk. And also to detect, we have some technology objectives because this mission is in the framework of a space mission called MIRAX that I've been developing for quite some time already. And we are so having this opportunity to test some of the detector technology in space by using this NanoMIRAX mission. So I don't have time to get into all the details of the mission, but I'd just like to emphasize that this the energy range of the detectors is 30 to 200 keV, so it's in the hard X-ray band, and the instrument is a wide field instrument, 53 by 53 full width half max, and we have position determination capacity for gamma ray bursts is about 3 degrees for a typical GRB, which lasts for about 10 seconds. And the whole satellite is going to weigh about 2 kilos, okay, 2.2 kilograms. So it's a very small satellite. It's just a tiny nano satellite, okay. And so we have a block diagram here, but I'd just like to say that we have several Brazilian companies
building that. Krohn, like I said, had a financing from a FAPESP program, but now we are developing the flight model using some financing from the Brazilian Space Agency. And we are developing at my lab at INPE the flight model of the payload, the localization of cosmic explosions instrument called LEXS. Okay, this is just a picture of the main detector that we are using in a balloon prototype. This is the balloon prototype that we hope to fly in the near future. And this is the main instrument. Okay, we have 4 detectors, X-ray detectors. It's a metal alloy, CZT, as it's called. It's cadmium zinc telluride detectors. And we have an arrangement here, 2x2 arrangements. Okay, so the idea, and we have a shielding box that surrounds the detectors, and we put this in a Teflon structure to house this arrangement, and we put this in the PC board, okay, printed circuit board, which is in the upper cube of the 2U satellite, like I showed in the first slide. Okay, this is just a SolidWorks drawing model of the instrument. So you see here the shielding box, and this is an exploded diagram of the thing. And we have it, I'm not going to get in all the details of the electronics, but we have designed our own electronics to get the pulses from each interaction in the detector, amplify the pulses, and of course digitize everything. This is a picture of this is a carbon fiber plate, very thin plate, so the X-rays go through this. It's transparent to the X-rays, and it hits the detector. Just pictures of the mount. This is that like a Lego, toy. We mount this. It's everything is standardized, like for all these CubeSats. The main parts are bought from a company in the Netherlands called ISIS, and some of the components we have developed here in Brazil, in some companies in Brazil. So we mount everything in this 2U structure. So in order to see how, if we can really detect, and if we have the sensitivity to do that, we can make a mass model and run a simulation using a very well-known package called GEANT4, which was developed at CERN, that calculates all the interactions. Given a mass model, you can calculate all the interactions in the detectors, knowing, of course, the fields, particle and photon fields, in the place that the instrument will operate. In this case, it's low Earth orbit. So we did that, and we came up with the background that we're going to be subject to in orbit. And here you see many components of the background, like the albedo component, the galactic cosmic ray, trapped photons, protons, neutrons. The electrons don't show here because they're a very small contribution. And this is the total background. And by doing that, we can calculate the sensitivity that we will have to cosmic radiation, for instance, coming from gamma ray bursts, right? And this we can build a sensitivity plot. So this is the minimum flux that we can get from cosmic radiation, given the background that we're going to have. So for different integration times. Of course, this, for instance, for 1,000 seconds integration time is unreal, because the satellite is not going to have a complete
control system, attitude control system. So we can have a control attitude determination system that is going to be we are going to have this, and it's built, designed and built by a Brazilian company. But we don't have the capacity to stabilize it and control the satellite for long periods of time. But we can see here that for 1 second or 10 seconds, which is the typical duration of gamma ray bursts, we can see that we have the sensitivity to detect if the burst is not very weak. Okay, so for strong bursts, or not so strong but average bursts, we still have the sensitivity to detect them, even with only 4 square centimeters of open area. And what I did was make Monte Carlo simulations of detections of these bursts in many incident directions to see what we get. And here, what I'm showing here is the 4 detectors. And for instance, for an azimuth of 20 degrees and a azimuthal angle of 10 degrees, we can see that we will illuminate these portions of the areas of the 4 detectors. Okay, this is shadow and this is illuminated area. And this is the count rate, the total counts that we're going to have in this case here for 1 second. And this is a color code for these total counts, okay? So the shadows of the shooting walls of a detector plane will have a unique pattern for each instance direction for the cosmic explosion that we're going to detect, okay? So by doing that, I came up with an algorithm just by inverting the equations, by knowing which portion of each detector will be illuminated in this particular direction. We can invert the equations and calculate which direction the explosion happened, okay? So since we know the attitude of the satellite in space, so we can, of course, obtain the right ascension and declination of the point in space in which the explosion happened. Okay, so so this localization algorithm allows us to detect most gamma ray bursts, typical gamma ray bursts, and localize it in space with a few degrees of precision, which is much better in the case that is simultaneous with a detection of a gravitational wave event, is much, much better than what LIGO can do with the gravitational wave event. So, of course, we have to be a little lucky because we're not looking at the whole sky, okay? So I'll talk about that in the end. So by measuring the source counts on the 4 detectors, we can determine the relative open areas. And since the total number of counts is proportional to the open areas, we can, by knowing the attitude of the satellite, determine the celestial coordinates of the event, okay? We can, in addition, determine the intensity of the source by projecting back to the sky and taking the cos z, the cosine of the azimuthal angle factor into account. So what I did then was to simulate GRBs happening in the field of view. And so, for instance, I took a typical spectrum of GRBs, okay, calculated the number of counts, for instance, in 1 second for a on-axis simulation. And then here you see the number of counts in each detector for an azimuth of 20 degrees and
zenith angle of 10 degrees. You see the shadow of the walls, the shielding walls. And you see here the box, the arrow box of the position in the sky, okay? So this full width half max dashed line region here is 7% of the sky, okay? And you see here that we get 17 plus or minus 12 degrees for the azimuth and 9.89 plus or minus 2 degrees or something, okay? Which is very close to the real position in the simulation with a signal to noise ratio of 35, okay? So Oh, there is, you have 5 minutes. okay, okay. And another example for a strong GRB, 20 degrees of azimuth, 20 degrees of zenith angle, you have a very small region here, so it's a good localization. And again, you have a good accordance with the calculated position using this algorithm. Okay. Of course, if the direction is very tilted from the axis of the instrument, we cannot make miracles here, okay? So if the only 2 detectors are lighted, we have a limited capacity of getting the angles, okay? But even in this case, you can see that you have a pretty reasonable, limited, but not so bad capacity of getting a position, okay? So for 20 degrees of azimuth and 30 degrees tilted incidence angle, we have a region of 9.4 to 20.8 in azimuth, and this region of zenith angle. So you can see graphically here the region that we can get using this algorithm. So this is another example. So even with having limited detection areas in the instrument, we still get some you know, position region here that can be of some use for helping the localization in space of a gamma ray burst. So and lastly, let me just talk about how can, of course, one important thing is how many of these events can we detect, okay? So of course, GRB rates can vary by large factors depending on assumptions made in different models for the luminosity function and redshift distribution, okay? GRB is generally, emission is generally supposed to be collimated in jets. So this is the main model. So the number of detectable events can be much smaller than the total occurrence rate in the universe. But you see in the literature, for instance, in this paper here, cumulative rates as a function of the peak flux. So you have for different energy bands, you have rates for peak flux greater than a certain value for different energy bands, for all redshifts or redshifts greater than 5. So considering a typical angle of 25 degrees and estimating the flux for 50 to 500 keV count rate from GEANT4, those simulations that I showed before, okay, we get 11 GRBs per year per star radians, okay. So our estimation is for our field of view at 7% of the sky in a duty cycle of about half, because we don't have an attitude control system that we cannot point to any point we want, of about 5 events per year, okay. But we are hopeful that we can stay most of the times pointing away from the Earth. Okay, so we are
hopeful that we can get maybe 10 events per year if we can get away from the Earth all the time. So we can maybe get as much as 10 events per year, GRBs per year, and some of them, as LIGO and Virgo and gets increased sensitivity, and the other GW observatories get online, the one in India, the other one in Japan, that will get many more neutron star fusion events. The rate of these events will increase by maybe a large factor, so we can have a chance to get more of these events. So we increase the probability of getting electromagnetic counterparts. So that's what I wanted to say, and this is just a summary of what I talked about here in this talk. Thank you. Thank you very much for a nice talk. Some questions, please. Martin, do you have a question, please? Yes, it's a simple question. So you have access to this 7% of the area of the sky because of the depth of the box, right, the shield. And this also gives you somewhat like the pointing accuracy. So are these the sizes of the actual the model given just by engineering conditions, or was there like an optimization to try to get, let's say, the best area of the sky and at the same time a significant localization? How do you come up with these numbers? Okay, if we don't have any shielding, okay, the background increases a lot, and so our sensitivity gets very, very bad, okay? So we need the shielding to get a low background and then increase our sensitivity. So if we get less shielding, we can get a wider field of view, but then our sensitivity will be pretty bad. So it's a compromise between sensitivity and field of view. So by using GIANT4, we can sort of get the maximum, the ideal conditions, okay? So I don't know if this is what you were talking about. But then we need a wide field of view, but if we get less shielding, okay, we will have a wide field of view, but our sensitivity will go very high, and then it's not going to detect anything. Right. Okay. Thanks. Marcus Maya, please. Just a very simple question. I can see here power generation both HORUS-I, OBC, ISIS. Is that a solar panel? A simple solar panel? No. No, HORUS-I is the name of a company that that actually worked for Kron, which is the company that got the money from FAPESP, okay? And these guys did I didn't have time to go into that, but the service module, which is the other U, is this empty part here in the bottom, is the service module. They have 4 boards, okay? The 2 boards was the onboard computer and the radio, which is the communication board. Those were bought. We bought them from ISIS in Holland. The other 2 were the attitude determination and control boards and the power supply board. Okay. Those 2 were developed by HORUS-I. Okay, HORUS-I is the name of a company in São José dos Campos which developed those. And this is actually the first CubeSat developed by a Brazilian private company. So they are very proud of that. And they are developing CubeSats, and this Nano Mirax is the first. We hope to launch it in 2023, in the first semester, okay? We have already developed the satellite, and we are now hope to mount the flight model in the next year.
tested at LITE, Laboratório de Integração e Testes of INPE, and launched it in 2023. It is So- a lower orbit satellite. So how long do you expect to have it working? Oh, sorry, Well, we have two this small is a- time for questions, and there is one more from Carlos Bengali. So our time is basically over. Please, Carlos Bengali, fast. Okay. No. Okay, let me thank João for very interesting talk. Thank you very much. And we go to the next talk by Carlos Bengali. Carlos, can you put your talk, your slides on? Wow. It seems he is not here. So, sorry to interrupt you, Marcus. I'm very sorry. You can continue your question. Your microphone is off, Marcus. Ah. Marcus, Yeah. Herman. Okay. It was I suppose it is a lower orbit satellite. And how long it's supposed to last? Okay. Normally, these CubeSats, they one of the ideas is that they are cheap and fast to develop and launch. Okay, so they are not built with space qualified components. Okay, and for this reason, they are not so reliable as normal, big satellites. So they are not expected to last very long. Okay, so we are hoping that this mission will last about 1 year or so, because these components might fail in space, since it's a very harsh environment with radiation and stuff. But the many CubeSats have been shown to last, 1 year, 1.5 years, even 2 years. So if we are lucky, we can have a mission of 2 years or so. But we don't know, because the components are components. They are qualified for, they are so-called qualified for the automotive industry. Okay, so they are good for cars or something like that. So they are not so heavy duty for space, but they are not so bad either. But And cheap as well, isn't it? I think the next speaker came to us, Carlos Bengali, and we can give him a chance if you don't mind. Thank you very much once again. Okay. Carlos? It seems your microphone is not working, so at least I don't hear you, Carlos. No sound. So you have no slides and no voice. Not easy situation. Oh, now we have slides. Good. 50% is done.
So we have the next talk by Carlos Bengali. The title is Model Independent Tests of the Standard Cosmological Model, please. But no sound, Carlos. Rogerio, what we can do? I don't know. Let's wait a couple of minutes. Okay. Carlos, you think you can solve this problem? You have no idea, right? Clica no microfone até o Zoom. Okay, read what Thiago wrote in this chat. Did you try that? You cannot hear me? Ah, Eu tirei o fone. agora deu. Está tudo selecionado, mas o microfone que não está... Tem algum problema aqui no fone. Ok, Carlos, agora você pode começar sua apresentação, se quiser. Agora Tá, estamos vou ouvindo. começar então. Vou colocar aqui na tela cheia. Na tela cheia. Pronto. Tá tudo aparecendo direito aí? Tá? Tá, tudo bem. Então, desculpa os problemas técnicos aqui. Eu vou falar sobre teste independente de modelo, do modelo padrão cosmológico. Aqui é um breve outline da apresentação, né? Que primeiro eu vou apresentar seu modelo padrão. Vou fazer a pergunta, né? Se apesar da gente ter um modelo padrão já há mais de 2 décadas, será que realmente entendemos, né, sobre o inverso? Então, apresento os trabalhos que fizemos recentemente focados nisso, né? Testes focados em verificar algumas hipóteses fundamentais do modelo padrão, como testar o possível cosmológico com medidas de Bowl, também uma medida da velocidade da luz e da sua variabilidade, também um teste da aceleração cósmica. Também vou falar um pouco sobre forecasts, usando para também medir padrões cosmológicos e testar as hipóteses usando sobre futuros. Por fim, né, conclusões e perspectivas. Esse é o modelo padrão de cosmologia, né, que vocês já sabem muito bem, que é um modelo composto com 5% apenas de matéria bariônica, matéria visível, que a gente observa dos aglomerados e do gás interaglomerado, intergaláctico, ao passo que 27% do conteúdo material do universo está na forma do que chamamos de matéria escura, que interage gravitacionalmente, é importante para... É um ingrediente necessário para explicar a formação de estruturas, dinâmica de galáxias. E 68% aqui em roxo, né, temos a energia escura, né, chamada assim. É uma componente exótica que é responsável hoje pela fase acelerada do universo, nos últimos bilhões de anos, no caso. Mas não sabemos ainda o que são a matéria e a energia escura, né? Sabemos bem o que elas fazem, temos uma boa descrição fenomenológica dela, mas não sabemos ainda a natureza dessas componentes. Entretanto, esse cenário aqui nos fornece a melhor descrição hoje, né, para observações cosmológicas, tal como a da radiação cósmica de fundo. Aqui são as flutuações de temperatura, né, da CMB, né, obtida pelo Planck. Aqui a escala que dá na hora de algumas centenas de microkelvin. Também, a melhor explicação hoje disponível para estudo em grande escala cosmológica. Aqui temos diferentes surveys, né, do SDSS, em diferentes fases, né? Aqui abrangendo até um look-back time de até 12 gigayears, né? Aqui com galáxias, quasares, luminosas red galaxies, Lyman Forest. E também, né, supernovas tipo 1A, são cruzadas velas padronizáveis. E também, né, foi a primeira prova, também primeiro observável que nos deu uma evidência robusta, né, do modelo lambda CDM plano, né? E também esse aqui é um diagrama de Hubble das supernovas do Pantheon, e também esse modelo que o melhor descreve, né, a distância até essas supernovas. Bom, mas tendo em vista isso, a gente tem um modelo que explica muito bem observações cosmológicas, mas será que realmente entendemos o cosmos? Será que realmente entendemos o que está ali, tendo em vista que não conhecemos o que é a matéria e energia escura?
Mas ainda, nós temos alguns possíveis rachaduras no modelo padrão, né? Por exemplo, a tensão, né, do H0, talvez seja talvez um problema mais persistente no momento, né? Que, como também a maioria de vocês sabem, tem medidas diferentes de H0 vindas da CMB, né? Que são do universo primordial e do universo mais tardio, com supernovas, cefeidas. Essas medidas têm uma tensão de mais de 4 sigma entre elas, e o que não seria esperado pelo modelo padrão, né? E também tem a tensão do sigma 8, né, que que nos dá a amplitude da perturbação da matéria. Tem uma tensão também entre o que se obtém do weak length da CMB e da grande escala. Tendo em vista isso, né, temos algumas rotas possíveis, que seria explorar modelos alternativos que poderiam aliviar ou explicar essas tensões. E, em nosso caso, entretanto, a gente vai buscar ir mais a fundo. A gente vai revisitar os pressupostos fundamentais sobre o qual o modelo padrão está baseado. A primeira delas, aqui eu não vou entrar tanto em detalhes sobre elas, né? Mas eu vou focar aqui na primeira parte da apresentação sobre um teste do princípio cosmológico, um teste de consistência, né, do princípio cosmológico com medidas de Ball. Foi um artigo submetido mês passado, né? Agora sobre revisão. O teste consiste na seguinte ideia: o que acontece é que o modo radial das oscilações acústicas bariônicas, o modo transversal delas, devem ser consistentes ao longo do redshift. Uma vez não tendo consistência entre elas, isso é um indício ou um indício talvez de algum sítio temático nos dados, ou principalmente um indício da falha do pressuposto do princípio cosmológico em descrever o universo em grandes escalas. Então, temos aqui essa relação zeta, né, que é basicamente 1 menos o modo, sobre a razão entre o modo radial e transversal do Ball, que combinando aqui, fazendo uma certa conta, a gente obtém aqui, esse resultado aqui, onde dA é a distância diamantoangular e DC é a distância radial comóvel. Basicamente, aqui o DC é a integral, né, de dz sobre h de z. Né, h de z é fornecido, né, obtido pelo modo radial do Ball. E se essa relação aqui for diferente de zero, isso implica que o universo FLRW, ou seja, o universo descrito, né, por uma métrica homogênea isotrópica, é então descartado pelos dados. Os dados que utilizamos aqui foram medida a distância diamantoangular do modo transversal do Ball, aqui por esses autores, né, listados aqui. A maior parte dos autores são do Observatório Nacional. Né, obtivemos medidas com luminosos red galaxies, também com quasares e galáxias azuis, e usamos HZ vindo do Ball radial. A maioria dos dados são do SDSS 3, são do SDSS 3. Ok? A fim de realizar esse teste, então, a gente não vai assumir nada com respeito ao conteúdo material do universo, ou seja, nada a respeito da energia escura ou da matéria escura. A gente vai simplesmente reconstruir a curva de dA e H de Z usando um algoritmo chamado GAP, né, que é Gaussian Processing Python. Então, ou seja, o algoritmo faz uma reconstrução não paramétrica dos dados discretos, né, fazendo então interpolação e extrapolação através deles, usando processos gaussianos. Então, é isso que a gente vai usar para reconstruir os dados de H de Z e de dA. Entretanto, a fim de obter o dA, a distância diamantoangular dos dados de Ball transversal, nós precisamos, então, assumir uma escala de horizonte acústica, que a gente mede apenas o tamanho angular da medida do Ball em 2D, no modo transversal. Então, para obter o dA, precisamos de assumir uma escala de horizonte acústica, a qual a gente assumiu esse valor aqui, fornecido por Carvalho e colaboradores de 2020. Tem outras medidas da literatura, como medidas até do próprio Planck e do SDSS, da Arcanic Survey, etc. A gente escolheu essa medida aqui porque ela foi obtida utilizando boa parte dos dados que estamos utilizando aqui, né, nessa análise. Mas essa medida aqui tem uma dependência de H, que ela é deixada em aberto, né? Uma vez que o H0 agora está sob tensão. Então, a gente utiliza os dois valores de H0 reportados na literatura, né, do Planck 18, e essa medida aqui é muito recente, saiu semana passada, do RIES, do 2021, usando o Pantheon Plus, o catálogo Pantheon Plus de supernovas.
E a fim de obter a distância radial comóvel, né, dos dados HZ, a gente faz uma integração numérica, né, dessa forma aqui. E isso a gente vai obter dos dados da reconstrução do HZ, não dos pontos discretos de HZ, que assim seria uma reconstrução talvez mais seria menos espaçada, né? Nesse caso, a gente reconstrói diretamente do HZ, que é uma curva mais suave, e isso facilita, então, o processo de integração. Aqui são os dados que obtivemos. Essa é a curva reconstruída da distância radial comóvel vinda dos dados de Ball radial. Aqui é a reconstrução da distância de diâmetro angular, né? Aqui a gente está obtendo a faixa de redshift entre 0,1 e 2,4, que é a faixa onde a gente tem dados, onde a gente tem observações. E aqui, a cinza e roxo são diferentes prior de H0, P18 do Planck e Re21 das supernovas, para ver como que elas alteram, né? E o RS que eu mostrei antes, né? A fim de mostrar como que isso impacta o DA. E esse é o resultado do nosso teste nulo. Notando que tem uma questão aqui, né? Se você for ver no archive, está um pouco diferente, que eu usei o prior do Planck, do RS, mas essa versão aqui é a versão revisada, que vai sair no archive amanhã, no máximo segunda. E o que a gente observa aqui é um pequeno desvio em 3 sigma, né, que é a largura dessa curva aqui, 3 sigma de nível de confiança. Temos um pequeno desvio na faixa de até redshift 0,3, 0,4, quando assumimos o prior de H0 das supernovas, mas isso não acontece quando assumimos o prior do Planck. E mesmo assim, a gente pode ver que, tirando essa pequena faixa de redshift aqui, temos consistência, né? Esse teste nulo mostra a consistência da hipótese, né, do princípio cosmológico com esses dados em 3 sigma, né? E notando que aqui também temos muito poucos pontos aqui temos 3 pontos de DA, né, com incerteza alta nesse caso, e também temos poucos pontos de HDZ, talvez 1 ou 2 apenas. Então, muito possivelmente, a gente atribui esse efeito aqui a uma incompleteza da amostra, mais que um sinal real, mas permitiu a gente verificar como que o prior do RS e do H0 pode influenciar nessas análises, algo a se levar em conta. Seguindo adiante, vou mostrar um outro trabalho agora, utilizando uma metodologia muito similar, mas com outro foco, né, que é testar a variabilidade da velocidade da luz com observações cosmológicas. Esse trabalho foi submetido ainda também recentemente, tem começo da semana passada, né, em colaboração com um estudante de mestrado meu, Gabriel Rodrigues. E a metodologia é o seguinte: de posse da distância de diâmetro angular, dado por essa relação aqui, nós podemos diferenciar essa equação com relação ao redshift, obtendo essa equação obtendo essa equação aqui, que tem uma dependência, o dA' aqui, justamente é derivada de dA com relação a Z. Entretanto, sabemos também que a distância de diâmetro angular, ela atinge um máximo em um dado redshift, que também depende do modelo cosmológico, naturalmente, né? Então, nesse máximo, né, do dA, a sua derivada é 0, então a gente pode simplesmente medir o C, né, medir a velocidade da luz nesse redshift, onde dA é máximo, apenas multiplicando dA vezes H nesse redshift Z. E, nesse caso, a gente utilizou outro conjunto de dados, a gente utilizou um catálogo completo de columbos cósmicos, de HDZ, então isso inclui tanto o módulo do Ball radial como de idade de galáxias. E ao invés de usar o dA do Ball, que seria uma escolha natural, nós utilizamos as supernovas do Pantheon, nesse caso, convertendo, né, o DL, distância de luminosidade que elas nos fornecem, em dA, usando a relação de dualidade de distâncias cósmicas. Fizemos isso porque o dA não obteve resultados robustos, satisfatórios. Como vocês veem aqui, 2 slides atrás, a reconstrução do dA, ela é bem ainda, digamos, ela ainda é bastante limitada, especialmente nesse fast reactivity aqui, 1,5, que é onde espera-se que o dA atinja o máximo. Vocês veem aqui que tem aqui uma nova inflexão da curva, né, em Bart's redshift, por causa temos poucos dados nesses pontos, nessa faixa. Então, por isso, a gente utilizou o DL ao invés do dA. Também não utilizamos nenhum pressuposto, né, fizemos nenhum pressuposto sobre o modelo cosmológico, né, subjacente, a gente simplesmente utilizou Gaussian Processes, né, o mesmo código para fazer a reconstrução numérica do DL convertido em dA e do HDZ, e obtivemos esse resultado aqui. Né? Aqui a gente obtém, né, a curva aqui seria, aqui na verdade, só para deixar claro, isso seria
Aqui a escala aqui está 1 elevado a 7 em quilômetros por segundo, né? A gente pegava em 3 vezes 10 a 5, mas como a barra de erro aqui aumenta muito em alto redshift, isso é muito grande por causa porque aí temos poucos dados nessa faixa de redshift, então por isso a escala aqui não dá para ver tanto. Mas o ponto é, encontramos uma boa evidência, isso aqui, a barra de erro aqui são sigma, mas encontramos boa evidência para variabilidade nula da velocidade da luz, conforme esperado no modelo padrão, e uma medida nesse máximo do DA, né, em redshift 1.6, desse valor aqui, 3.22, mais ou menos 0.16, 10 a 5 km por segundo, né, aqui em 1 sigma, o que está em ótimo, que está em bom acordo dentro de 2 sigma com medidas do laboratório e do sistema solar. Então, um pouco adiante agora, sobre um teste nulo da aceleração cósmica. Esses resultados ainda são preliminares, deixa avisado. Sim, o artigo está em preparação. Estou tentando aqui passar os slides. Pronto, desculpa. Aqui fizemos 2 testes aqui, só para comentar. Esse teste consiste na seguinte ideia. Um teste nulo da aceleração cósmica proposto por Zeikel e Schwartz, 2008, consiste nessa seguinte ideia. O EdZ, né, que é o parâmetro de Hubble normalizado, vai ser maior ou igual a 1 mais Z para um universo que nunca acelerou, ou seja, onde o Q de Z é pelo menos maior ou igual a 0. Sendo o caso, então, a distância radial comóvel para esse universo, ela vai ser menor ou igual a essa condição aqui, C sobre a 0 vezes log de 1 mais Z, de tal forma que, então, podemos fazer um estimador delta, que a gente chamou assim, em que a gente pega dados de D de Z, ou H de Z, o que interessar, e chega a diferença relativa dele com o valor desse D de Z, quando, no caso, um universo que nunca acelerou. Então, esse delta vai ser sempre maior que 0 para o universo que está sob aceleração. E é isso que a gente vai testar agora, utilizando também as supernovas do Pantheon, e agora utilizando o modo transversal, as medidas do modo transversal de Ball, e também reconstruímos o DL e o DA via Gaussian Process, também, sem nenhum pressuposto sobre o que é matéria e energia escura, e obtivemos esse resultado aqui, os dados de Ball, ou seja, só temos aqui que o delta é menor do que 0 em redshift acima de 1.2, e semelhantemente para supernovas. Ou seja, mostrando que a gente tem, que os dados apontam boa evidência para a aceleração cósmica em até 5 sigma, dentro dessa faixa de redshift. Bom, resumindo, né, o que a gente obteve com esses resultados foi, com dados reais, hoje disponíveis, evidência para a aceleração cósmica em até 5 sigma, em redshift até redshift 1.2. Conseguimos provar esse pressuposto do princípio cosmológico em até 3 sigma, nessa faixa de redshift, e variabilidade nula da velocidade da luz, entre Z, redshift 0 a redshift 2. Mais uma medida em 5% de precisão da velocidade da luz em redshift 1.6. Fica a pergunta, né, como que surveys futuros, como JPEG, Euclid, SKA ou LSST podem melhorar esses números, né? Isso é algo que a gente já está focando em fazer agora. Mas vou mostrar agora alguns forecasts feitos com testes semelhantes. Utilizando aqui, nesse caso, aqui a gente só utilizou dados futuros, não usou nenhum dados reais. Um deles aqui é o diagnóstico chamado OM, que é um teste nulo do modelo Lambda CDM plano, um artigo que saiu no início desse ano. Esse teste consiste na seguinte ideia agora. Temos que OM vai ser igual a ω-m para o universo dado pelo Lambda CDM plano, obedecendo essa relação aqui, onde, aqui na segunda equação, onde o E de Z, no caso, é o H de Z sobre H0, e podemos também derivar o OM com relação ao redshift dessa forma, obtendo esse LM, onde aqui vai aparecer uma dependência do E de Z, né, da derivada do E de Z. Novamente, o que a gente fez foi simular medidas de E de Z para surveys futuros, como o Euclid e o SKA Intensity Mapping, tanto na banda 1 como na banda 2, que vão operar em diferentes frequências, e com isso observar banda 2 vai observar o universo em mais baixo redshift, banda 1 vai abranger mais alto redshift. E esse é o resultado que obtivemos, né, para essas simulações. Só para mostrar aqui o gráfico aqui de cima são os resultados obtidos pelo Euclid e de baixo para o SKA banda 1.
OM na esquerda e o LM na direita, os gráficos da direita. As curvas aqui do OM estão em 5 sigma de largura, né, de níveis de confiança de largura, e de LM estão em 3 sigma. E aqui são diferentes modelos, né? O aqui vermelho é o lambda CDM plano, né? Que justamente nesse caso, a gente vai obter, geralmente vai obter exatamente uma curva ao redor do ômega-m assumido, né? A gente assumiu o modelo fiducial das simulações como sendo o best fit do Planck, 2018. Em outros modelos e tal, como o lambda CM curvo, que está em azul, o modelo que tem curvatura, e o modelo tipo CPL, quando a gente for dinâmica, eles vão desviar dessa relação desse teste nulo, dessa relação de consistência. E aqui a gente viu o quanto que eles desviavam entre si, né? E a gente vê que eles desviam, que a gente consegue detectar uma variação, esse teste nulo em 5 sigma, né? Porque aqui apenas a curva verde tem uma pequena interseção com a vermelha, e só em auto-reactivity isso acontece. Isso é mais pronunciado ainda no caso do SKI, né? Que apenas em redshift em torno de 1,5, quase 2, é que a gente vê que as curvas aqui de 5 sigma começam a ter overlap entre elas. Ou seja, mostrando que esse teste, que o SKI e o Euclid vão ser muito... vão poder realizar esse teste com alta precisão. Já para o LM, a precisão é bem mais degradada, porque a gente tem a derivada do EDZ, e mesmo assim, no caso do SK aqui, a curva de baixo da direita, a gente consegue distinguir, pelo menos boa parte dos modelos, em até 2, 3 sigma, numa faixa de redshift de até em torno de 1,5, 2, aproximadamente. Esses gráficos são basicamente os mesmos do resultado anterior, só que reduzindo a incerteza na HDZ, em todos os casos, em 30%, que você melhora marginalmente os resultados aqui. E aqui também foram 2 trabalhos que fizemos anteriormente a esses, né, que é medir o H0 e o Q0, né, para o Euclid e para o SKA, novamente, sem se basear em outros formalismos, como matriz de Fischer, para fazer os forecasts. Aqui a gente focou apenas em reconstruções não paramétricas do H0 e Q0. Então, né, a gente simulou H0 para o SKA e para o SKA e para o Euclid novamente, né, assumindo o modelo lambda CDM plano, usando o best fit do Planck. E o Q0, né, a gente pode obtê-lo através dessa relação aqui, que envolve também a derivada de HDZ, e essa incerteza do que vai ser do Q0. Sim. E a gente obtém esse resultado aqui para a precisão da H0, obtido por essa reconstrução não paramétrica dos dados simulados de cada survey. As linhas aqui horizontais são os best fit qual é a incerteza, né, das medidas dos supernovas, isso de 2019, do H0, e do Planck 2018. Em rosa aqui temos o quanto que a nossa precisão na medida H0 melhora do Euclid, quando temos 10, 20, 30 e 40, 10, 15, 20, 25 e 30 pontos de HDZ. Em preto aqui é o SK banda 1 sozinha, vermelho SK banda 2 sozinha, e azul banda 1 e 2 do SK Intensity Mapping combinadas. Que a gente pode ver que, nesse caso, combinando a banda 1 e banda 2 da SK aqui em azul, vamos obter pressão do H0, da medida de H0 em 1, próximo de 1%, melhor do que as supernovas. Então, com isso, né, aqui é só o quanto que, somente com essas precisões, e assumindo o best fit do Planck, o quanto que a gente veria a tensão, né, entre o H0 do RIS e das supernovas, e a gente vai ser capaz de distinguir, né, entre um H0 e outro, com essa precisão, em mais 5 sigma. Ou seja, se por um lado, talvez isso não vai dizer exatamente qual é o motivo da tensão do H0, a gente vai poder ter medidas precisas, de maneira a poder dizer em favor de o valor do H0, tendo em vista essa precisão que a gente espera obter. Ok? Aqui mostro comparando com resultados, com outros resultados da literatura, disponíveis até 2019, 2020, quando o artigo saiu, usando outros observáveis, como Galaxy H2, Strong Lancing, Gamma Ray Attenuation, e so on. E aqui é o resultado do Q0. Em 3 em 5 sigma, aqui em cima temos do SK banda 1, do survey banda 1, né? E SK banda 1 sozinha, e Euclid sozinho. E aqui são os 2 casos quando incluímos medidas de apontadores da SK, que é a grande mais baixo redshift. E que a gente pode ver que a gente vai
combinando, né, Euclide, SK banda 1 com banda 2, vamos poder distinguir se o universo realmente acelera, ou seja, o quanto a gente está acima do QZ igual a 0 em mais 5 sigma. Isso melhora bastante com relação aos dados, com dados atuais de cronômetros cósmicos, né, de Baal, radial e idade de galáxias, que é isso que obtivemos, né, para esses resultados. Ou seja, a gente mal consegue ver com esse formalismo, né, do Gaussian Process e construção não paramétrica em 2 sigma, evidência para aceleração cósmica, e isso vai melhorar de 5 a 7, de pelo menos 3 a 5 sigma com o Euclide SK. Bom, como conclusões, né, a gente vai, esses chuveiros futuros vão poder medir H0 e Q0 com muita precisão, então, né, talvez lançar luz sobre a tensão da H0 e também sobre a evidência para a aceleração cósmica hoje. E aqui são alguns trabalhos miscelâneos que fizemos, né, medindo T0, né, para saber se tinha consistência com o valor que desviava do valor do Fires, ou mesmo alguma evolução de redshift, da magnitude absoluta das supernovas. Também testamos o princípio cosmológico ao sondar se a gente encontra uma escala de homogeneidade na observação, das observacionais quasares do STSS-4. A gente encontrou evidência para ela, bem robusta, bem como a escala de homogeneidade angular com Luminous Red Galaxies do STSS-4, é um trabalho ainda de preparação. E sobre a isotopia cosmológica, a gente encontrou que realmente a gente confirmou a evidência que, comparando o dipolo que a gente vê na CMB, que é atribuído a uma origem cinemática, a gente testou a mesma coisa com dados com o catálogo de radiogaláxias e encontramos que realmente ela tem um dipolo mais alto bem maior do que o da CMB, mas numa direção semelhante. Entretanto, a gente viu que o SKA também vai ser capaz de melhorar essa medida muito, né, significantemente, o que então pode resolver esse problema. Bom, e é isso. Obrigado. Ok, muito obrigado pela excelente palestra. Então, tem dúvidas? Tem perguntas? Desculpe. Perguntas? Boa. Tá. Rogério, o que nós vamos fazer? Fechamos? Agora é direto para o paredão agora, Ilha. Ok. Pessoal, agora, então, começamos, segundo a opinião do nosso líder, professor Rogério, começamos a paredão. Então, quem vai participar? Quem apresentou hoje, bom, os dois primeiros que participaram hoje, o Rafael e o Miguel, eles não vão poder participar do paredão, porque um está na China e outro está na Alemanha. Já é muito tarde. O Ulisses, eu não sei se vai poder participar também. O Diogo acho que está aqui. O Diego está aqui. O João e o Bengali, então. Então, são perguntas para o Bengali, para o João e para o Diego. Alguém tem perguntas para qualquer dos palestrantes de hoje? Eu tenho. Vai lá, por favor. Não, eu só queria perguntar para o Carlos se ele poderia explicar um pouco como que o Euclide vai encarar essa questão da tensão na constante de Hubble. O que ele vai fazer do ponto de vista das observações dele que vai atacar essa questão da tensão? Eu acho que o Carlos não Eu conseguiu. voltei a ouvir, desculpa, eu avisei, eu não estava conseguindo o áudio, deu problema de novo, voltei a ouvir vocês, peço desculpa se puder repetir. Não, é que você falou que o Euclide, né, o satélite Euclide, vai possivelmente atacar, né, ou, não digo resolver, mas talvez melhorar essa questão da tensão da constante de Hubble, né, dos diferentes valores. E eu só queria saber se você poderia comentar como que as observações do Euclide vão
atacar essa questão, possivelmente melhorar ou resolver, sei lá. Sim. Então, sim, o que a gente fez aqui no caso foi simular dados de H de Z, né, do Euclid, SK e outros servers, medidas do Baud radial, né, que a gente espera que vão ser muito boas, né, melhores que a gente tem hoje. E a ideia foi isso, a gente reconstruiu, né, o H de Z ao longo da curva, até o até Z igual a 0, e mediu com a pressão que vai ser feito isso. O SKA teve até melhor performance do que o Euclid, porque nesse tipo de metodologia a gente reconstrói, né, de até um dado redshift até 0. E o Euclid vai começar observações, a gente pega em 0.8, 0.9, então é a reconstrução acelerada. Mas o grande ponto que a gente vê aqui, que o SKA, o Euclid vai obter 4 a 3%, que já é bastante bom, considerando, né, a metodologia e a faixa de redshift que ele vai cobrir. Mas o SKA, ele vai melhorar bastante esse resultado aqui. E se tudo ocorrer como a gente espera, a gente pode obter medida de 1%. E aqui a gente não assumiu, não ajustou nenhum modelo, né, a hora de dizer. A gente simplesmente usou, a gente não ajustou nenhum modelo, tipo CPL, ou lambda CDM plano, curvo. Então, isso vai ser bem interessante, né? Se a gente pode medir com 1% e se obter H0 ser tanto próximo de 73 como de 68 com 1%, a gente vai lançar a luz. Olha, talvez o problema esteja ou no outro lado que está obtendo essa tensão. Né? Tal como o pessoal tem feito hoje com ondas gravitacionais, de medir o H0, né? Através delas. Se pode medir com uma certa precisão, de até 1, 2%, H0 com esses dados futuros, né? Então a gente vai poder dizer, olha, o problema talvez esteja em um dos lados, ou das supernovas ou da CMB. Fortaleceria evidência para um dos lados da tensão. Ok, obrigado. Nada. Muito bom. Mais perguntas? Não, Rogério, então fechamos? Ok, pessoal, eu queria agradecer a todos pela participação de hoje. Agradeço também. Ok, muito obrigado. Então, fechamos a sessão de hoje. Ok. Manda o link. Tchau. Obrigado.